Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar ali os proventos da carteira, né? Os que acrescentei, os que foram divulgados ontem, e a gente vai ver como que a carteira está caminhando aí no mês, quanto que a gente tende a receber no mês, tá? Lembrando que nada aqui é com recomendação de compra ou de venda, vocês são responsáveis pelas decisões de vocês, inclusive é um extremo risco copiar, né, posição de alguém ou copiar a análise de alguém, porque eu mesmo vou explicar de forma prática que eu já fiz isso no passado e eu quebrei a cara. Então tem uma parte polêmica nesse vídeo que vocês vão ver hoje. Tá? E aproveitando, dá uma ajudinha pro canal, se inscreve aí no canal, deixa seu curtir aí no vídeo. Para vocês é um ato que é simples, mas para quem está aqui do outro lado é extremamente motivador, né? Então ajude aí, dê essa forcinha para mim, ok? Vamos lá então. Proventos da carteira. No dia de ontem foi anunciado ali TORD, BCFF, HCTR, Versalhes, RECR e RBRP. Tá? Um valor total de 1.117, somado aos valores do dia 30, dá um acumulado de 1.813,56. É um valor que já se aproxima de 2 salários mínimos e, levando em conta que eu ainda tenho fundos que vão divulgar os proventos, né, acredito que chegue ali em 2 salários mínimos, né, ou bem próximo disso. Então é um valor bem interessante, pensando em Brasil e a situação do país. Quanta gente aí é assalariado, CLT, que trabalha feito um condenado e não tem o retorno merecido, né, nessas proporções. Então é um valor que eu sou extremamente grato por isso. Tá? E falando um pouquinho de provento de cada um. Tord 0,17 surpreendeu a mim, mas ao mercado não. Né? O mercado esperava mais, só que a gente tem que entender que Serra Verde não está pagando provento. O mercado esperava mais também por causa da venda que ele fez para o Iridium, né, de cotas do Serra Verde, e até colocou, se vangloriando no relatório gerencial, que deu 40 centavos por cota de lucro, e cadê o valor? Não apareceu aqui. Né? Só que por que eu digo que para mim surpreendeu? Porque para mim me ajudou a equilibrar minha carteira. Então, como eu vejo as coisas num horizonte mais amplo, para mim foi ótimo. Tá? BCFF 0,60, tranquilinho, sem muito o que falar. HCTR 1,50, outro fundo que o pessoal se decepcionou, né? Eu vi aí nos grupos. O pessoal estava esperando 1,80, 1,90, 1,70 e tal, né? E veio 1,50. Né? Por quê? Inflação caindo. Né? O fundo tem ativo que não performa. Pessoal, não dá para esperar muita coisa. Né? E vai continuar caindo. Principalmente por causa da inflação, o provento dele vai continuar caindo. Quem não tem o sangue frio ali de esperar, já começa a buscar aí a alternativa. VSLH 0,14. Esse aqui surpreendeu, foi legal, ajudou bastante. RECR 1,15, caiu bastante em relação ao mês anterior, também motivo de inflação e já era esperada a queda. RBRP 0,45, manteve o normal. Aqui pode se tornar uma preocupação em meses futuros, já que ele não consegue alugar o River One, que é o ativo principal do fundo. Está totalmente vago. Então, pode ser que caia o provento. Vamos acompanhar, não vamos sofrer por antecedência. E é isso, pessoal. Esses são os proventos da carteira, né? E aí, eu gostaria de tirar uns minutinhos desse vídeo para falar de um ponto bem importante da minha carteira. De certa forma, dar um alerta para vocês. Tá? Qual que é o ponto importante que eu queria comentar? TORD, HCTR e Versalhes, que é o trio parada dura que eu tenho na carteira e que são fundos bem polêmicos. Né? Eles já são polêmicos entre si, entre sozinhos, né, isolados. Quando estão juntos, ainda mais polêmico ainda, porque a exposição aumenta ainda mais, né, já que eles têm ativos cruzados. Então, basicamente, por que eu tenho essa posição? Por que eu mantenho essa posição? Né? Qual que é o racional por trás disso?
E o que eu espero desses fundos? Tá? Ponto 1. Os comentários eu não vou falar muito do Versalhes, porque ele é das três a posição mais tranquila. Ele é um valor baixo, ele não é um valor muito alto para mim. E ele é neutro. Desde que eu comprei o Versalhes, eu nunca mais fiz nada nesse ativo. Eu nunca mais aportei, eu nunca mais vendi. Enfim, eu nem reduzi mão, nem aumentei mão, eu não fiz nada. Eu só fui recebendo provento mensal. E hoje, tá? Se eu pego os proventos mensais dele e em relação ao quanto ele desvalorizou de cotação para mim, tá? Eu estou positivo. Então, eu deixo ele ali em banho-maria, eu vou acumulando mais alguns proventos, né? E depois eu vou explicar um pouquinho da sistemática de como que eu reduzo a mão ou como que eu saio desses ativos, né? Quando chega um patamar de um ativo que eu coloco para mim, que eu tenho que sair ou reduzir mão, eu vou explicar para vocês qual que é a sistemática. Tá? Já o HCTR e o TORD são posições um pouquinho mais complicadas. Por quê? Vou partir desde a origem. Né? Começa de um erro inicial, onde eu comprei esses ativos por influência. Tá? Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário lá atrás, eu não tinha tempo para estudar. Não tinha tempo para estudar. Eu trabalhava muito, era 90% do tempo trabalhando e 10% podendo olhar investimento. Tá? Então, nesse tempo, como eu não tinha tempo, eu fui pesquisar. Então, eu pesquisei em Google, pesquisei em portais aí de notícia e tal. E o que se via falar era de TORD, BCFF, HCTR. Então, eu comprei esses três fundos, foram os primeiros fundos que eu comprei. Tá? Depois que eu comprei, o BCFF eu não aumentei posição. Né? Mas o TORD e o HCTR, como todo mundo sabe, são fundos que gostam de fazer emissão. Né? E eu, na época inexperiente, caí e fui entrar nessas emissões. Então eu entrei nas emissões com duas finalidades. A primeira, aprender como que funcionava. E a segunda, porque eu acreditava que era algo bom para mim naquele momento. Né? Eu ia ganhar dinheiro, bastante dinheiro naquele momento. Tá? E comecei a participar de subscrição e aumentei a minha posição nesses fundos. Até que chegou um momento que eu virei a chave da minha vida. E a virada de chave foi o quê? Dedicar mais tempo para os investimentos do que para a minha carreira profissional. Por quê? Eu já estava com uma carteira de investimento muito grande. Né? Eu não tenho investimento só em fundo imobiliário, eu tenho investimento em ações, eu tenho investimento em renda fixa, eu tenho investimento em fundo de investimento, eu faço operações ali de day trade de derivativo, então também é uma fonte de renda. Então eu vi que eu precisava dedicar mais tempo para o mercado financeiro e para os investimentos no geral do que para a minha atividade profissional. Tá? Eu ainda desempenho minha atividade profissional, mas se eu for colocar numa relação, hoje é 80-20. 80% do meu tempo dedicado a ganho de dinheiro é para investimentos, 20% para profissional normal, para trabalho normal, ok? E aí quando eu virei a chave, eu comecei a estudar a fundo os fundos imobiliários. Né? E eu vi o tamanho da encrenca que eu já estava. Né? Que eu estava numa posição ali já alta, um ativo que não é, de certa forma, tudo que eu imaginava. Né? Eu não tinha até então a visibilidade dos riscos que ele possuía. E, e eu comecei a entender a minha situação real. E aí qual que foi a tomada de decisão que eu fiz? Pera lá, eu vou primeiro estruturar minha carteira do jeito que eu quero. E quando eu digo carteira, eu não estou contando as posições nesse patamar aí de TOR de HCTR. Tá? Eu vou estruturar ela do jeito que eu quero. Eu vou atingir os percentuais dos demais fundos nesse patamar que eu quero estar. Né?
Com isso, eu vou diluir as participações em Tord e HCTR e lá na frente eu vejo o que eu faço, né? E aí eu comecei a fazer isso. Eu fui comprando fundo daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali, aporte daqui, aporte dali e tal. E eu consegui montar minha carteira final, que hoje minha carteira final ela tem aí cerca de 24 a 25 fundos imobiliários, né? Vocês vão ver nos vídeos, a maioria tem 3% daqui, 4% dali, 5% daqui, enfim, né? São posições bem equilibradas. E aí, a partir do momento que eu cheguei nesse patamar de equilibrar a carteira, de montar a carteira, eu falei, agora eu vou agir. E eu tenho um critério meu que eu chamo de recovery, né? Eu vou fazer o recovery no Tord e no HCTR. O que é o recovery? O recovery, eu incluo operações de trade mesmo, de swing trade ou de day trade, para conseguir recuperar o valor, né? Para conseguir agregar valor naquele ativo. Então, isso daí eu fazia muito em ações, faço ainda em ações e trouxe para o fundo imobiliário. Então, por exemplo, Tord, HCTR e Versalhes, né, são os únicos 3 fundos hoje que eu olho na minha carteira completamente diferente dos demais. Os demais eu faço um controle por percentual, né, e nesses aqui, nesses 3, eu faço um controle por valor contábil, né. Como que funciona o valor contábil? Eu pego tudo que eu tenho no momento de desvalorização da cota. Deixa eu até abrir um Excel aqui para facilitar. Né? Tudo que eu tenho de desvalorização da cota, tudo que eu já recebi de provento, né? E tudo que eu já ganhei em operações de trade nesse ativo. Então, por exemplo, o que eu faço? Vou dar um exemplo de Tord, né? Valorização de cota ou desvalorização, né? Digamos, eu não sei de cabeça os valores, é tudo um sistema que eu tenho que já faz, mas digamos que eu esteja 5.000 negativo. Aqui, certo? Proventos. Nesse sistema, ele lança para mim, à medida que vai cair no valor mensal de cada provento lá, ele já lança o acumulado que eu tenho de proventos em cada ativo. Então no Tord, digamos que eu tenha 4.000 acumulado. E aqui, para esses 3 ativos, apesar que no Versalhes eu não estou fazendo isso, só estou fazendo HCTR no Tord, entra um terceiro fator que é o trade, né? Que são operações curtas que eu faço no ativo para ganhar um dinheiro mais rápido, né? E aqui digamos que eu tenha lá R$ 1.500 em trade, né? Qual que é o meu valor final? Contábil. Aqui o meu sistema chama de valor contábil. Qual que é o meu valor contábil? 5.000 mais 4.000 mais 1.500. Então o meu valor contábil é R$ 500, né? É pouco? É pouco. O que o meu sistema faz? Valor médio. Ele pega esses R$ 500 e ele divide pela quantidade de meses, né, que eu estou segurando esse ativo. Então digamos lá que já esteja dando 2 anos, eu não sei, acho que tem mais. 2 anos. 20,83 por mês. E ele faz um cálculo disso aqui pelo o montante que eu aportei no fundo até hoje, né? E ele acha o percentual médio que eu tive de retorno. Se o percentual médio ele está acima de um valor mínimo que eu coloco para me permitir sair ou não do ativo, ele já me aciona lá que eu tenho que sair ou reduzir minha mão no ativo. Se o valor está abaixo, ele não me indica nada, eu tenho que permanecer segurando até esse valor aqui passar desse valor mínimo de percentual que eu tenho. Então digamos que aqui esteja me dando 0,5 ao mês, né? Só que o valor mínimo que eu falo lá, ó, eu só vou sair desse ativo, independente do histórico dele, quando no final eu tiver 0,6 por mês acumulado.
uma média, né, de 0,6 ao mês. Aqui eu não sairia, né? Aí aqui virou 0,61, né? Ele já vai me colocar lá, vender tord, ou reduzir tord. Enfim, né? Basicamente o meu sistema ele funciona dessa maneira, né? E se eu pego, agora vamos falar das minhas posições. Se eu pego, ó, o HCTR assim como o Versalhes são os mais bonitos. Se eu pego só o valor da cota, do que eu estou perdendo em cota, pelos proventos, vamos fazer um valor menor aqui só para ilustrar. Ele já fica positivo. Então, HCTR, por exemplo, tudo que eu recebi de provento nele até hoje, em relação ao que eu estou perdendo na cota, né, ele está no positivo. Só que, além dele já estar no positivo nisso aqui, né, eu agreguei valores nele fazendo trade. Então, eu não sei qual que é o valor, mas vamos lá, supor que seja 1.000. Né? Então, eu estou ganhando num valor final dele de 1.500. Né, um valor contábil final. O Tord ele já é um pouquinho diferente, porque só no provento, como ele é muito instável em provento e paga pouco, né, em boa parte dos meses, só em provento eu realmente não fico no positivo, né? Só que ele me dá uma outra vantagem, que como ele é um fundo que ele vale pouco, cerca de 8, 9 a 10 reais, né? Ele me permite trabalhar muito mais nesse carinha aqui, ó. Então o ganho que eu tenho aqui nos trades é muito maior. E eu já fiz vários trades, já teve muita operação que eu peguei ali, ó, vamos dar um exemplo. Você pega ali 5.000 cotas numa operação, lembrando que é uma operação curta, que eu comprei já teve caso de 8,90. Né? E aí a cotação subiu, as mesmas 5.000, eu vendi a 9,15. Quanto que dá isso aqui de diferença? 9,15. Opa. 25 centavos por cota, vezes 5.000 cotas, 1.250 em uma operação, né? Então, assim, já viria 1.250 aqui, ó. Entende? Aí teve a operação que eu fiz que foi diferente. Ele estava num determinado período, acontecia a mesma coisa. Ele subia para 9,26, ele voltava para 9. Subia para 9,26, voltava para 9. Eu também fiz operação, né? Já ganhei ali talvez 500, 600, 700 reais, depende do nível de mão que eu entrei, né? E tudo isso daqui, ó, é um valor que eu já deixo em reserva de oportunidade. Então eu tenho reserva de oportunidade exclusivamente para fazer trade. Tá? Então, pessoal, é assim que eu controlo esses ativos. E o que a minha planilha, de repente vocês perguntam, tá, e onde que é o fim? Você não vai parar nunca, vai ficar fazendo trade? Quando que você pretende parar? O meu sistema, ele me dá dois parâmetros, né? A saída limite por desvalorização e a saída limite por valorização. Então, digamos que o meu sistema ele fez esse cálculo aqui em cima. Vou colocar valores maiores aqui. Digamos que ele calculou que o meu valor contábil positivo final é R$ 1.000. Ele vai achar todos os percentuais aqui e tal. E no final ele vai dizer para mim aqui, ó, Sardinha, é o seguinte, se a cotação desse fundo cair para 8,30, vender tudo. Certo? Sardinha, se a cotação desse fundo chegar em 9,50, vender tudo. Então, o que ele me diz aqui, né? O que esse sistema me diz? Que enquanto não chegar em uma dessas cotações aqui, é um exemplo, tá? Não é essas cotações reais. Enquanto não chegar aqui, eu não vendo, eu seguro. Ele está me pagando mensal, eu estou com um valor contábil positivo lá na ponta, tá tranquilo para segurar, não tenho que eu me preocupar. Agora, se ele cair até aqui, ele me manda vender, por quê? Porque daí se o ativo continua caindo,
aí sim eu vou negativar aqui, ó. Aí eu vou negativar o valor contábil. Aí já não é algo legal, né? Então, como eu trabalho com o valor contábil, o máximo, no pior dos cenários, deu tudo errado, eu vou sair no 0 a 0. Entende? Então, esse é o meu racional, tá? Com esses ativos. O Versalhes, por exemplo, é um que talvez esse mês eu faça uma saída parcial dele, mesmo que a cota está negativa para mim, está desvalorizada, mas ele já está me habilitando ali uma saidinha parcial, né, no ativo, realizando prejuízo de cota. Tord e HCTR permanece na mesma. Eles, eles ainda estão pagando ali, estão elevando o valor contábil. Quando eu vejo uma oportunidade, eu faço algum trade. Não é todo dia que eu estou fazendo trade nisso. É quando eu vejo algo real, uma oportunidade realmente bem clara. E principalmente porque eu acompanho o fluxo de mercado, né, fluxo dos players do mercado. Então, enquanto não chegar no limite aqui de desvalorização ou de valorização, eu não vendo, eu não faço nada, né? E também são ativos que eu não compro mais para carteira, tá? Eu não aporto mais para encarteirar. O máximo que eu faço é trade de curto prazo, né? Que daí tem ali um dia, 3 dias, uma semaninha, no máximo 2 semaninhas eu já vendo, né? Mas é trade de curto prazo, ok? Essa é a sistemática desses ativos, então eu estou positivo neles. E tem um detalhe importante. Digamos que hoje, no meu cálculo atual, aqui de valor contábil, está dando esses valores aqui, ó. Digamos que no mês que vem o Tord paga de novo ali mais 15 centavos, né? E aí o valor contábil aqui chegou em 1.300, né? Automaticamente melhora para mim até aqui, ó. Talvez o meu sistema já fala assim, ó, você pode segurar agora até R$ 8, que é o seu 0 a 0, ou você pode fazer uma venda em 9,30 ao invés de 9,50, entende? Então, na medida que passa os meses, vai ficando cada vez mais confortável para mim aqui, ó, segurar o ativo e saber aonde que eu devo sair dele, né? Então, pessoal, se eu publicar algum vídeo ali onde mostra o Tord tem um percentual de 16% da carteira, HCTR é arriscadíssimo, tem 10% da carteira. Não se preocupem, pessoal. Eu tenho a minha gestão de risco. Para mim, está tudo controlado. Ainda não ativou os meus parâmetros de saída. Então, pessoal, fiquem tranquilos, está tudo sob controle. E a gente vai seguindo. E chegou num parâmetro ali de sair ou de reduzir a mão, a gente reduz a mão. Eu não quero vender tudo, né, desses dois ativos. A gente reduz a mão, chega num patamar tranquilo e segue aí vivendo feliz. Não tem para que sofrer com investimento. Investimento, na verdade, é para trazer alegria, não sofrimento. Ok? É isso aí, então, pessoal. Seguimos. Qualquer novidade, eu posiciono vocês. Abraço.